Eu era policial investigativo e me apaixonei pelo delegado. O delegado Carlos Mendoza observou pela janela de seu escritório o movimento matinal da delegacia. Aos 42 anos, com 15 anos de carreira, havia visto de tudo, mas nada o preparara para a chegada do novo investigador que seria transferido para sua equipe. A porta se abriu sem cerimônia, e ele se virou para encontrar um homem alto, de ombros largos, com um olhar penetrante que parecia decifrar segredos apenas com um relance. Investigador Rafael Santos, senhor. Reportando-me para o serviço. Carlos estendeu a mão, sentindo um aperto firme que durou alguns segundos a mais do que o protocolo sugeria. Havia algo naquele homem que despertava sua curiosidade, e uma inquietação que preferia não nomear. Bem-vindo à equipe, Santos. Ouvi falar do seu trabalho em São Paulo. Impressionante. Rafael sorriu de lado, um sorriso que não chegava completamente aos olhos. Espero não decepcionar, delegado. Nas semanas seguintes, Carlos descobriu que Rafael era mais do que um investigador competente. Era um homem de poucas palavras, mas cada uma delas carregava peso. Suas observações durante os interrogatórios eram precisas como bisturis, cortando através de mentiras e subterfúgios. Você tem um talento natural para ler pessoas, comentou Carlos durante uma pausa para café, observando Rafael analisar um suspeito através do vidro espelhado. Todos temos máscaras, delegado. A questão é saber quando alguém está disposto a tirá-las. O olhar de Rafael encontrou o seu, e Carlos sentiu uma corrente elétrica percorrer sua espinha. Havia camadas naquele homem que ele ansiava por descobrir. O caso que os aproximou definitivamente envolveu uma série de assaltos em bairros nobres. Trabalhando até tarde, compartilhando refeições rápidas e conversas que se estendiam além do horário de expediente, Carlos começou a ver além da fachada profissional de Rafael. Por que se transferiu para cá? Perguntou numa dessas noites, enquanto revisavam evidências. Rafael pausou, sua caneta suspensa sobre o relatório. Às vezes precisamos de um recomeço. Deixar para trás coisas que complicam nossa vida. Complicações do trabalho ou pessoais? Ambas, na verdade. Rafael o encarou diretamente. E você, delegado? Já precisou recomeçar? Carlos sentiu o peso da pergunta. Seu casamento havia terminado há 2 anos, e desde então ele se dedicara inteiramente ao trabalho. Mas a chegada de Rafael estava mudando algo dentro dele. Estou aprendendo que alguns recomeços valem a pena, respondeu, sua voz mais rouca do que pretendia. O momento decisivo chegou durante uma operação noturna. Um suspeito havia se entrincheirado num armazém abandonado, e Carlos insistiu em liderar a abordagem pessoalmente. Deixe-me ir na frente, pediu Rafael, sua mão tocando brevemente o braço de Carlos. Tenho experiência com esse tipo de situação. Não. É minha responsabilidade. Carlos. A primeira vez que Rafael usou seu nome, não sua patente. Não posso deixar que algo aconteça com você. O delegado parou, percebendo a intensidade no olhar do outro homem. Havia algo ali que transcendia a preocupação profissional. Vamos juntos então, decidiu, sua voz suave. Como parceiros. A operação foi um sucesso, mas deixou ambos com adrenalina correndo nas veias. De volta ao escritório, já tarde da noite, Carlos serviu 2 doses de uísque. Você se arriscou hoje, disse Rafael, aceitando o copo. Por quê? Porque confio em você. Mais do que deveria, talvez. Rafael se aproximou, colocando o copo sobre a mesa. Carlos, preciso te contar algo. A razão pela qual me transferi. Não precisa explicar. Preciso sim. Rafael respirou fundo. Eu me envolvi com meu superior em São Paulo. Quando a relação terminou, ficou impossível trabalhar lá. Mas agora estou começando a entender que talvez não fosse o lugar certo, e sim a pessoa errada. Carlos sentiu o coração acelerar. E agora? Encontrou a pessoa certa? Rafael sorriu, desta vez o sorriso chegou aos olhos. Estou começando a acreditar que sim. Na manhã seguinte à confissão, Carlos chegou à delegacia com uma mistura de nervosismo e expectativa.
Rafael já estava em sua mesa, aparentando a mesma calma profissional de sempre, mas quando seus olhares se cruzaram, havia uma nova intensidade ali. Bom dia, delegado, disse Rafael, levantando-se com um sorriso que só Carlos podia decifrar. Preciso discutir alguns detalhes do caso Moreira. Em particular. Claro, investigador. Meu escritório. Uma vez a sós, Rafael fechou a porta e se aproximou da mesa. Dormi pensando na nossa conversa de ontem. E chegou a alguma conclusão? Sim. Rafael se inclinou sobre a mesa, suas mãos apoiadas na superfície, ficando perigosamente próximo. Concluí que alguns riscos valem a pena. Carlos sentiu o pulso acelerar. Este é um ambiente de trabalho, Santos. Eu sei. Rafael sorriu maliciosamente. Mas isso não torna menos tentador. Batida na porta o separou abruptamente. Pode entrar, disse Carlos, ajeitando a gravata enquanto Rafael se afastava com um sorriso divertido. Os dias seguintes foram uma tortura doce. Rafael havia desenvolvido uma habilidade impressionante para criar momentos de intimidade dentro do caos da delegacia. Durante uma reunião com a equipe, ele passou um papel para Carlos. Anotações do caso, murmurou baixinho, mas quando Carlos abriu, encontrou, seus olhos estão me distraindo. Difícil me concentrar quando você me olha assim. Carlos teve que se esforçar para manter a expressão neutra enquanto respondia. Vou analisar essas evidências com mais cuidado depois. Faça isso, delegado. Sou muito detalhista. À tarde, quando Carlos foi ao arquivo, encontrou Rafael organizando documentos. O espaço apertado os forçou a ficar próximos. Com licença, disse Rafael, esticando-se para alcançar uma pasta alta, seu corpo roçando sutilmente no de Carlos. Preciso pegar isso aqui em cima. Posso ajudar, ofereceu Carlos, ficando atrás dele, suas mãos quase tocando a cintura do outro homem. Consegui. Rafael desceu devagar, se virando no espaço minúsculo entre Carlos e a estante. Obrigado pela ajuda. Ficaram ali por alguns segundos, respirações entrelaçadas, até que passos no corredor os fizeram se separar. Quer tomar uma cerveja? Perguntou Rafael casualmente, enquanto outros colegas se despediam para ir embora. Conheço um lugar discreto. O bar era pequeno, escuro, frequentado por poucos conhecidos. Sentaram-se num canto reservado, longe de olhares curiosos. Isso é loucura, disse Carlos, mas seu tom não tinha convicção. É. Rafael bebeu um gole de cerveja, seus olhos fixos nos de Carlos. Mas você não parece estar se importando muito. Você está me deixando louco no trabalho. Aquela encenação no arquivo. Encenação? Rafael fingiu inocência. Eu realmente precisava da pasta. Mentiroso. Prove. Carlos sorriu, sentindo-se mais relaxado do que havia se sentido em anos. Você é perigoso, Santos. E você gosta disso, delegado. A conversa fluiu entre brincadeiras e confissões, cada um testando os limites do outro. Quando Rafael sugeriu que fossem ao apartamento dele, Carlos não hesitou. O apartamento de Rafael era surpreendentemente aconchegante. Livros, plantas, uma decoração que falava de um homem que sabia apreciar os prazeres simples da vida. Uísque, ofereceu Rafael, tirando o paletó. Por favor. Carlos afrouxou a gravata, sentindo-se em casa. Rafael se aproximou com 2 copos, ficando bem perto. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Pode. Há quanto tempo você não se permite ser feliz? A pergunta pegou Carlos desprevenido. Muito tempo. Então pare de lutar contra isso. Rafael colocou os copos de lado e tocou o rosto de Carlos suavemente. Pare de lutar contra mim. Rafael. Xi. O toque se tornou uma carícia. Eu prometo que vale a pena. Carlos fechou os olhos, se entregando finalmente àquele momento que havia desejado em segredo. Quando abriu os olhos, encontrou Rafael sorrindo. Melhor do que qualquer interrogatório, murmurou Carlos. Eu ainda nem comecei minha investigação completa, respondeu Rafael, suas mãos explorando o território conhecido, mas agora permitido.
A chuva começou como quem avisa que vem devagar, mas pretende ficar. Carlos observava as gotas correrem no vidro da janela do apartamento de Rafael. Do lado de fora, o mundo parecia um borrão aquarelado. Dentro, tudo era nítido demais. Rafael caminhava descalço pelo piso frio, com a camisa social aberta nos punhos e o olhar de quem já sabia que não era mais só desejo, era inevitabilidade. Você sempre fica tenso quando chove? Perguntou, sentando-se ao lado de Carlos, oferecendo-lhe um copo de vinho. Eu fico tenso quando estou prestes a fazer algo que sei que não tem volta, respondeu Carlos, a voz baixa, grave, arranhando a dúvida. Algumas voltas só nos afastam do que queremos, disse Rafael, os olhos fixos no rosto do delegado, como se mapeasse cada hesitação, cada linha que o tempo havia desenhado ali. Carlos girou o vinho no copo, como se procurasse uma resposta no fundo. O silêncio entre eles era denso, mas não desconfortável. Era como a pausa entre uma pergunta importante e a resposta que muda tudo. Rafael se aproximou devagar, como quem atravessa um campo minado, mas já decidiu que vale o risco. Estendeu a mão, pousando-a sobre a de Carlos. Não era uma invasão. Era um convite. Carlos não recuou. Você sempre foi assim? Murmurou. Calmo na superfície, mas com um furacão dentro? Não. Só aprendi a dançar com a tempestade, disse Rafael. E você, Carlos? Vai continuar resistindo ou vai me mostrar quem você é quando a farda cai? A pergunta ficou suspensa no ar como o som grave de um trovão distante. Carlos colocou o copo sobre a mesa com cuidado. Respirou fundo, como quem mergulha sem saber se afunda. Depois, ergueu os olhos e encontrou os de Rafael. Não havia mais subtexto. Só desejo, não o carnal e urgente, mas aquele desejo mais perigoso, o de ser visto, compreendido e aceito. Sem dizer uma palavra, Carlos se aproximou. O beijo não veio com pressa. Foi lento, investigativo, como se cada lábio fosse uma pista e cada suspiro, uma confissão. As mãos de Rafael percorreram o rosto de Carlos com reverência, como quem toca um livro antigo que nunca ousou abrir. Carlos se deixou tocar, não como um homem que cede, mas como alguém que finalmente permite que o muro caia, e descobre que o mundo além da muralha é mais bonito do que imaginava. No quarto, as roupas foram deixadas pelo caminho como provas largadas numa cena que não precisava mais ser resolvida. Rafael deitou Carlos com a delicadeza de quem pousa uma arma, e por um momento, o delegado não era lei, nem poder. Era pele, era desejo, era o homem por trás do brasão. A noite seguiu envolta em lençóis e palavras sussurradas, em toques que não pediam licença, mas ofereciam lar. Carlos se entregou como quem enfim compreende que coragem também é se permitir ser vulnerável. E quando o amanhecer empurrou seus primeiros raios pela janela, Rafael olhou para Carlos dormindo ao seu lado, uma expressão de paz que ele nunca vira no rosto do delegado. Sorriu. E soube que aquela noite não foi apenas a rendição de um homem. Foi a vitória do coração sobre o dever. Naquela mesma, de volta ao trabalho, tudo havia mudado, e ao mesmo tempo, tudo continuava igual. Para os colegas, eram apenas o delegado e o investigador trabalhando em perfeita sintonia. Mas Carlos sabia que cada olhar trocado, cada sim, senhor de Rafael, cada vez que suas mãos se tocavam ao passar um documento carregava agora um significado completamente novo. Investigador Santos chamou Carlos durante uma pausa, fingindo revisar um relatório. Preciso que você investigue mais profundamente este caso. Com prazer, delegado. Sou conhecido por ser muito minucioso. Ótimo. Podemos discutir os detalhes hoje à noite? Claro. Minha casa ou a sua? Carlos sorriu. Sua. Gosto do seu método de trabalho. E assim, entre casos a resolver e segredos a guardar, dois homens descobriam que o amor pode nascer nos lugares mais inesperados, e que às vezes, quebrar algumas regras vale a pena. Meses depois o outono havia chegado, pintando a cidade com tons dourados que entravam pela janela do escritório de Carlos. Rafael estava em sua mesa, concentrado em um relatório, quando uma ligação mudou tudo. Delegado Mendoza atendeu Carlos,
notando a tensão imediata na voz do superior. Entendo. Sim, senhor. Obrigado pela oportunidade. Rafael levantou os olhos, percebendo algo diferente no tom da conversa. Quando Carlos desligou, havia uma mistura de orgulho e preocupação em seu rosto. Fui promovido, anunciou Carlos. Vou assumir a coordenação regional. É uma oportunidade incrível, mas... Rafael se aproximou, fechando a porta do escritório. Mas significa que não trabalharemos mais juntos. Não diretamente. Rafael sorriu, surpreendendo Carlos. Você acha que isso muda alguma coisa entre nós? Não muda. Carlos. Rafael o puxou para perto. Nós dois sabemos que isso aqui transcendeu o trabalho há muito tempo. Você me conquistou não porque é meu superior, mas porque é o homem que eu quero ao meu lado. E se as pessoas descobrirem? Então descobrirão que dois homens se apaixonaram e construíram algo verdadeiro. Rafael tocou o rosto de Carlos. Não vou me esconder mais. E você? Carlos sorriu, sentindo um peso sair dos ombros. Não. Não vou me esconder mais. 3 meses depois, a festa de despedida da delegacia estava em pleno andamento. Carlos, agora em seu novo cargo, havia voltado para celebrar com a equipe. Rafael se aproximou com 2 cervejas. Como está se adaptando à nova função, senhor coordenador? Brincou Rafael. Melhor do que esperava. Principalmente porque tenho alguém especial me esperando em casa todos os dias. Ah, é? E quem seria essa pessoa especial? Carlos riu, puxando Rafael para um canto mais reservado. Um investigador muito talentoso, que tem um jeito único de interrogar suspeitos. Esse investigador tem nome? Rafael Santos. Meu parceiro. Em todos os sentidos. Rafael sorriu, aquele sorriso que agora Carlos conhecia tão bem. Parceiro, é? Gosto do som disso. Espero que goste mesmo, porque estou pensando em fazer uma pergunta muito importante em breve. Que tipo de pergunta? Carlos tocou sutilmente o bolso do paletó, onde uma pequena caixa estava guardada. Do tipo que muda a vida das pessoas. Rafael arregalou os olhos, entendendo imediatamente. Carlos. Você vai ter que esperar pela ocasião certa, investigador. Alguns mistérios precisam ser revelados no momento perfeito. 1 ano depois, durante uma cerimônia íntima num jardim florido, Carlos e Rafael trocaram votos cercados por amigos e familiares. A equipe da delegacia estava lá, aplaudindo quando se beijaram. Vocês dois sempre foram óbvios, brincou a delegada que assumiu o posto de Carlos. Só demoraram para perceber. Algumas investigações levam tempo, respondeu Rafael, entrelaçando os dedos com os de Carlos. Mas vale a pena quando se encontra a pista certa. E qual foi a pista certa? Perguntou Carlos. Você, delegado. Sempre foi você. Do lado de fora, a cidade continuava sua dança eterna de crimes e mistérios. Mas dentro daquele jardim, 2 homens haviam resolvido o maior caso de suas vidas, o caso do coração. E assim chegamos ao fim. Espero que tenham gostado desta história de romance maduro entre Carlos e Rafael. Se você curtiu essa narrativa cheia de tensão, duplos sentidos e muito romance, não esqueça de curtir este conteúdo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias como esta. Deixe nos comentários o que acharam da nossa história. De onde estão assistindo? Que tipo de história gostariam de ver no próximo episódio? Sua participação é muito importante para continuarmos criando conteúdo de qualidade. Ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Até a próxima, pessoal!